Olá, Neide. Oi, Paulo, como é que você está? Está tudo bem com você? Comigo está tudo tranquilo com você. Comigo também, graças a Deus está tudo bem. Programa número 117 hoje. Nós vamos falar sobre o medo de ficar sóbrio. Uhum. Né? Mas, como sempre, né, eu gostaria de pedir aqui para a nossa audiência que nos ajude na divulgação. Esse é um programa autoral, nós que definimos o tema, nós que definimos qual vai ser o conteúdo. E nós que fazemos a nossa própria divulgação. Então, se você nos ajudar na divulgação, divulgando vídeo, compartilhando com amigos, familiares, com pessoas da área da saúde que você conheça, isso nos ajuda bastante no crescimento do canal. Quanto mais pessoas estiverem conosco no canal, mais pessoas vão receber informação. Então, isso é muito significativo para nós, tá bom? Então, nós contamos com a tua ajuda. Isso mesmo, divulguem para os seus amigos, para os seus conhecidos, para aquelas pessoas que precisam de alguma forma de ajuda nessa área de dependência, de outros temas relacionados a esse assunto. A gente conta com você. Voltando aqui, Neide, programa 117, medo de ficar sóbrio. Eu estava pensando assim sobre esse tema, né? Muitas pessoas, quando começam a fazer uso de substâncias, a gente vê mais comumente, né, no convívio com pessoas que são alcoólatras, né? As pessoas começam a fazer uso, passa um tempo, as pessoas se tornam dependentes da substância e quando elas veem, elas estão usando isso como estratégia para não lidar com o real. Então, toda vez que acontece alguma coisa disfuncional na vida da pessoa, qualquer coisa, na verdade, que gera uma emoção negativa, a pessoa acaba utilizando o álcool ou qualquer outra substância para poder lidar com aquela situação desconfortável. Isso acaba se tornando um hábito a ponto de que chega um momento em que a pessoa começa a evitar o real. Então, qualquer contato com o real já incomoda tanto a pessoa internamente que a pessoa busca fazer uso para se livrar daquelas sensações ruins que ele passa a sentir. Eu Uhum. queria saber de você, Ney, então, assim, e na terapia, como a gente trabalha, né, essas estratégias para tentar resgatar o contato com o real, né, e principalmente quais são as dificuldades que acontecem, né? Quais são os intempéries que vêm nesse processo? Então, Paulo, se a gente for olhar o modelo cognitivo do transtorno por uso de substâncias, fica bem claro que o uso, na verdade, é uma estratégia compensatória, quer dizer, algo que eu faço para lidar com as minhas crenças a respeito de mim, do meu, da minha pessoa, do mundo, dos outros, do futuro, e também está associado às expectativas positivas, às crenças positivas que eu tenho a respeito do uso da substância. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que acredito que eu não dou conta de lidar com as adversidades da vida, porque existem pessoas que têm essa crença, eu não consigo, para mim é muito difícil, eu não consigo lidar, não é justo que isso aconteça comigo, então eu não consigo ter as estratégias necessárias, e vai o quê? E tem uma crença, por exemplo, você citou o álcool, né? O álcool me relaxa, o álcool me torna mais forte para enfrentar, eu consigo superar as minhas dificuldades quando eu bebo, quer dizer, se eu atribuir esse tipo de crença a respeito da substância, eu vou ter essa substância como uma estratégia compensatória. E o que a gente nota na terapia, né? Os nossos pacientes acabam resistindo a deixar o uso do álcool como estratégia compensatória principal. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, eles não têm outra. Né? Qual que é o objetivo da terapia cognitiva no tratamento do transtorno por uso de substâncias? Primeiro, questionar um pouco das crenças que esse paciente tem sobre si, sobre o mundo e sobre os outros, porque se essas crenças ficarem um pouquinho mais funcionais, é mais fácil de se lidar com, por exemplo, a retirada dessa estratégia compensatória e mudar também um pouquinho das crenças que ele atribui à substância.
que enquanto as crenças forem positivas, ou seja, o álcool me ajuda a relaxar, o álcool me ajuda a resolver problemas, tem gente que fala isso. Uhum. Fumar maconha fica mais criativo, resolve menos os problemas de uma forma melhor. Veja, eu lembro, Paulo, que eu tive um paciente que dizia o seguinte: quando ele fumava maconha, ele falava com Deus. Veja, olha que crença que você tem a respeito da droga. Como é que você fala para uma pessoa parar de fumar maconha se quando ela fuma maconha ela fala com Deus? Ela acessa o divino, né? Então, Uhum. assim, lógico, a expectativa é tão positiva que essa pessoa acredita que se ficar sem a substância, a vida vai ficar horrível. Nós até já falamos sobre isso num programa. A vida fica cinza, fica sem graça. Por quê? Porque o que dá graça para a minha vida é a crença que eu tenho na substância. Não é a substância, é aquilo que eu penso dela. Uhum. Tá? É isso que nós temos que mudar na terapia. Que Agora, veja. a crença faz com que eu não seja careta, né? Isso. Né? Então, veja, qual que é o nosso papel na terapia? Construir uma crença mais funcional do paciente sobre ele mesmo e uma crença mais realista a respeito da substância. Ao mesmo tempo, desenvolver outras habilidades nesse paciente. Por quê? Porque, às vezes, o uso da substância é a habilidade que ele tem para lidar com os problemas dele. Então, só de pensar, de não ter a substância, de encarar a vida do jeito que a vida é, já faz com que a pessoa não queira fazer a experiência. A gente sabe que uma das maiores situações de risco para a recaída justamente é ter essa percepção, essa autoeficácia rebaixada, é acreditar que não vai conseguir lidar com a vida sem o uso da substância. E a pessoa acaba recaindo por conta da autoeficácia rebaixada, né? De achar que não vai dar conta, que se não beber não vai conseguir, né? Que é isso que você muito bem coloca hoje como nosso tema central, que é o medo de ficar sóbrio. Quer dizer, não é que eu tenho medo de ficar sóbrio, eu tenho o receio de ficar sem a minha estratégia de eleição, que foi usada e replicada durante muito tempo da minha vida, eu não desenvolvi outras estratégias, e claro, agora eu fico sem essa, eu faço como? A vida vai se tornar um desafio para mim, um desafio que eu acho que eu não dou conta de enfrentar. Então, cabe à terapia, cabe ao terapeuta, junto com o seu paciente, desenvolver outras estratégias compensatórias, treinar outras habilidades de resolução de problemas, de comunicação, de tolerância ao mal-estar, de desregulação emocional, para que esse paciente, então, possa acreditar que ficar sóbrio não é uma coisa com a qual ele não pode lidar, né? Que ficar sóbrio pode ser, sim, uma experiência muito positiva, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, quando a gente reestrutura as cognições do paciente, tanto sobre ele quanto sobre a substância. Uhum. Nós conversávamos antes aqui de fazer a gravação do programa, e eu te dizia o seguinte, né, que as pessoas elas costumam gostar muito de vivenciar o positivo, mas elas não gostam de vivenciar emoções negativas, né? Elas acham que isso não é normal, que está fora do padrão. Então, quando uma pessoa fica triste, ela tenta logo se livrar dessa tristeza, né? Exatamente. E quando na realidade a emoção positiva ou negativa foram feitas para serem vividas, senão nós seres humanos não carregaríamos, né, essa função, né, de sentir as coisas de maneira negativa ou positiva. O mesmo acontece, por exemplo, também com a ansiedade, né? As pessoas não conseguem lidar com a ansiedade, acreditam que a ansiedade é uma emoção da qual a gente tem que se livrar rápido, né? E essa estratégia de querer se livrar rápido da emoção ansiedade, por exemplo, muitas vezes é um motivo para a pessoa recorrer à bebida, recorrer a outras substâncias, né? Então é importante a pessoa aprender que no real, né, existe muita beleza também, seja no negativo ou no positivo. Muito bem, Neide. Neide, obrigado, viu, pela conversa de hoje.
Semana que vem estaremos aqui novamente com um novo tema, tá bom? Eu que agradeço a você, Paulo, que sempre me brinda com esse convite, com a sua presença, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre temas que podem interessar para o nosso público. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. E não esqueçam de deixar o like.